Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos a mais um Sábado Lovecraft. Aqui, Vitor Machado, do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Hoje, 22 de março, já entrando no outono, graças a Deus. Bem, o que acontece? Hoje é dia de Projeto Lovecraft, né? Quarta-feiras a gente posta aqui os clássicos do horror. Estamos em meio ao grande romance Drácula. Vou botar aqui a playlist para quem ainda não começou a assistir, né? Já vamos para a 8ª postagem de um total de 14. Já passamos da metade. Vou botar aqui também as imagens pedindo nossos velhos e manjados pedidos de apoio para o canal, né? Então tudo por aí. E além desses, caso vocês gostem do conteúdo e queiram apoiar de forma mais intensa ainda o canal, além dos likes, compartilhamentos, comentários e hypes, entrar de membro para o canal. Isso aí seria muito legal, para aumentar aqui a nossa comunidade. Eu vou aproveitar, inclusive, para o nosso Paluk Júnior, que acabou de fazer um upgrade, que passou para nível Cthulhu, que me mande no e-mail ou em qualquer comentário que faça o seu endereço para eu poder remeter os livros, né? Que todo mundo que está nesse nível superior de membresia tem direito aos 2 livros que eu escrevi com contos de horror. Bem, mas vamos então adiante. Hoje nós vamos à 5ª e última colaboração entre Lovecraft e Hazel Held. Vocês sabem que no ano de 22-23 nós postamos as obras solo do Lovecraft, toda a obra dele, está aqui a playlist, e que a partir do ano passado a gente começou a narrar obras, parceria do Lovecraft com outros autores, ou obras do Círculo Lovecraft. É o que nós temos sempre fazendo aos sábados, né? Bem, essas parcerias, como eu canso sempre de dizer, tem graus de participação do Lovecraft de todo tipo, em todo grau, né? Desde simples sugestões, reescrita ampla, geral e restrita do texto, que portanto vira uma mera ideia daquele colaborador e um texto praticamente do Lovecraft, assim varia muito. Eu, inclusive, vou botar aqui uma playlist só das colaborações Lovecraft e Hazel, porque já tem 5 com a de hoje, né? Já dá para fazer uma mini playlistzinha aqui, para quem tiver interesse de analisar. É um subconjunto, um universo bem pequeno, 5 contos, porém mostram a criatividade da autora, da coautora. Tem histórias de vários tipos, né? E hoje nós chegamos a um conto que ele tem uma crítica assim, muito variada. Tem desde pessoas que desconsideram porque não é mito Cthulhu, não é Dreamlands, é uma história convencional de horror, que o Lovecraft teria reescrito substancialmente, meramente para ganhar. Essa história foi escrita em 33 e ela foi publicada uns 2 meses depois, exatamente, 2 meses depois da morte do Lovecraft. O Lovecraft morreu em 15 de março, inclusive teve a postagem que a gente fez comemorativa à data, né, da morte dele, 15 de março, foi no sábado passado. E né, já em maio, no número de maio da revista Weird Tales, é que esse conto de hoje foi publicado, né? Esse conto chama-se O Horror no Cemitério. Então, como eu estava dizendo, ele sofreu a revisões e críticas assim muito variadas, desde que é um conto menor, nem parece do Lovecraft, apesar de quem diga que ele é 99% escrita do Lovecraft. Ele não gostou, ele escreveu para ganhar dinheiro, simplesmente. Eu, pessoalmente, vou dar aqui minha opinião, não sou nenhum crítico literário, mas eu gosto sempre de dar a minha opinião. Esse é um conto muito interessante,
Ele, é claro, não é mito Cthulhu, não tem nada de mito Cthulhu. É uma típica história pulp para publicação na Weird Tales, mas toda a obra, por exemplo, do Howard é a mesma coisa. Toda a obra de muita gente boa tem teria essa mesma definição. É uma obra pulp para publicação na Weird Tales. Inclusive, é uma revista que lançou dezenas de grandes, que vieram a se tornar grandes escritores do mundo da literatura fantástica. Bom, eu pessoalmente acho o seguinte: primeiro, é perceptível que é um conto do Lovecraft. É óbvio que não é mito Cthulhu nem é Dreamlands, né? É claro que é uma ideia da Hazel, de um outro autor. Não é uma típica ideia que o Lovecraft geraria e transformaria num conto. Porém, ele entrou com o seu talento de escritor e transformou aquilo num conto muito legal, que eu acho, particularmente, um conto muito legal. Por quê? Porque ele é basicamente humor negro. E eu amo o humor negro, eu adoro uma ironia, eu adoro um tipo de humor subjacente e que flerta com o horror, que é exatamente a definição de humor negro. E acho que ele foi muito feliz ao escrever um texto de humor negro. Vocês vão perceber, vocês vão ouvir. É aquele típico texto que não é para você cair na gargalhada, porque a história no fundo é séria. Ela lida com um enterro prematuro, inclusive, é o meu pavor particular. Mesmo assim, independente das fobias, eu gosto muito desse conto. Eu acho ele muito, muito legal. Ele conseguiu dar um equilíbrio. Vamos ver o que vocês acham. Vocês podem comentar aí, né? A nossa grande razão de existir aqui é poder trocar opinião com vocês. Mas ele conseguiu manter um equilíbrio entre o horror e o cômico. Não é bem cômico, entre o irônico, é uma peça de humor negro, né? É o que vocês vão assistir hoje, ouvindo aqui pela minha narração, o Horror no Cemitério. Eu tenho certeza que todos irão gostar e, claro, não poderia faltar nesse nosso grande panorama aqui do projeto Lovecraft, versão original já, e agora no projeto 2.0, né? Era isso aí. Eu vou continuar insistindo com vocês. Quarta-feira que vem, 8ª postagem de um total de 14 do grande romance Drácula. Eu vou falar para vocês, já que eu não comento lá, eu comento aqui. Eu já li há muitos anos o Drácula e tinha perdido esse assombro assim por um texto tão bem escrito. Ele dá de 1000 a 0 em tudo que é obra do gótico, na minha opinião. Se for discutir em cima da literatura do vampiro, sobre vampiro, nós narramos várias coisas aqui já sobre vampiros, mas não dá para comparar com o Drácula. Tem muita gente, tem um amigo meu que fala, ele plagiou Carmila. Eu mesmo comento, claro, tem a figura do Van Helsing colada no Esselius, né, colado do Esselius, e assim muitos outros detalhes, mas o Bram Stoker, ele merece o lugar que ele tem na literatura fantástica de terror, né? Então, quarta-feira que vem, né, nós vamos, no dia 26 de março, né, nós vamos para a 8ª postagem de Drácula. Eu fortemente recomendo que vocês comecem a assistir lá do primeiro, né, para não perder os comentários e seguir a aventura. Era isso aí por hoje, mas hoje é Lovecraft e Hazel Held, com Horror no Cemitério, muito interessante, uma joia do humor negro. Abraço a todo mundo, fiquem bem, divirtam-se e vamos lá, Horror no Cemitério, 1937, mês de maio, Weird Tales.
O Horror no Cemitério, H.P. Lovecraft, em parceria com Hazel Holt, 1933, publicado na Weird Tales em maio de 1937. Quando a estrada para Rutland estava fechada, os viajantes são forçados a pegar a estrada Stillwater, passando por Swamp Hollow. O cenário é soberbo em alguns trechos. Mesmo assim, de alguma forma, a estrada ficou impopular há anos. Há algo depressivo nela, em especial próximo a Stillwater. Motoristas sentem-se subitamente desconfortáveis em relação à fazenda abandonada no outeiro, logo ao norte do povoado, e também por causa do débil mental de barba branca que assombra o cemitério no sul, aparentemente falando com os ocupantes de alguns dos túmulos. Não restou muito de Stillwater hoje em dia. O solo foi exaurido e a maioria da população migrou para as cidades do outro lado do rio, ou para a cidade além das colinas distantes. O campanário da velha igreja branca desabou e metade das 20 casas esparsas estão vazias e em vários estágios de decadência. A vida normal é encontrada apenas em volta do armazém e do posto de gasolina, e é aqui que os curiosos param de vez em quando para perguntar sobre a casa fechada e sobre o idiota que resmunga para os mortos. A maioria dos questionadores vai embora com uma sensação de repugnância e de inquietação. Eles acham os desocupados estranhamente desagradáveis e cheios de insinuações ao falar de acontecimentos há muito passados. Há uma característica ameaçadora nos tons que eles usam para descrever eventos muito comuns, uma tendência aparentemente injustificável de assumir um furtivo ar confidencial e misterioso e em cair em apavorantes sussurros em certos pontos, o que insidiosamente perturba o ouvinte. Velhos yankees com frequência falam desse jeito, mas, nesse caso, o aspecto melancólico do povoado quase em ruínas e a natureza lúgubre da história revelada dão a esses sombrios maneirismos reticentes um significado extra. Sente-se profundamente o horror fundamental que espreita atrás do isolado puritano e suas estranhas repressões, e deseja-se escapar precipitadamente para o ar livre. Os desocupados revelam aos sussurros que a casa fechada é da velha senhorita Sprague, Sophie Sprague, cujo irmão, Tom, foi enterrado em 17 de junho em 1886. Sophie nunca mais foi a mesma após o funeral. Isto e outra coisa que aconteceu no mesmo dia, e no fim, ela optou por ficar dentro da casa o tempo todo. Atualmente não é sequer vista, mas deixa notas debaixo do tapete da porta dos fundos e suas coisas são trazidas do armazém pelo garoto do Ned Peck. Ela estava com medo de alguma coisa, do velho cemitério de Swamp Hollow, acima de tudo. Nunca pôde ser persuadida a chegar perto de lá desde que seu irmão e o outro foram enterrados. Não é, pois, de espantar o jeito como o louco Johnny Down fala, quase discursando. Ele passa o dia todo perambulando pelo cemitério e, às vezes, à noite, ele alega que fala com Tom e com o outro. Então, ele passa pela casa de Sophie e grita coisas para ela. Foi esse o porquê de ela começar a manter as venezianas fechadas. Ele diz que coisas estão vindo de algum lugar para pegá-la algum dia. Devia-se dar um basta, mas não se pode agir com violência com o pobre Johnny. Ademais, Steve Barbour sempre teve suas opiniões. Johnny fala com 2 túmulos. Um deles é o de Tom Sprague. O outro, no extremo oposto do cemitério, é o de Henry Thorndike, que foi enterrado no mesmo dia. Henry era agente funerário, o único em quilômetros, e nunca gostou das redondezas de Stillwater. Natural de Rutland, frequentou a faculdade e é cheio de conhecimento erudito. Lia coisas bizarras das quais ninguém ouvira falar e misturava produtos químicos sem boas intenções. Estava sempre tentando inventar algo novo, algum fluido novo de embalsamamento ou um tipo de remédio inútil. Algumas pessoas dizem que ele tentou ser médico, mas fracassou nos estudos e optou pela segunda melhor profissão.
É claro que não havia muito serviço funerário num lugar como Stillwater, mas Henry também era fazendeiro. Mesquinho, inclinado para a morbidez e alcoólatra às escondidas, a julgar pelas garrafas vazias em seu amontoado de lixo, não é nenhuma surpresa que Tom Sprague o odiava e votava contra o ingresso dele na loja maçônica, e o fez desistir quando ele tentou se aproximar de Sophie. A forma como ele fazia experimentos nos animais era contra a natureza e as escrituras. Quem poderia esquecer o estado em que aquele cão Collie foi encontrado, ou o que aconteceu com o gato da velha senhora Akeley? Também houve um caso do bezerro do diácono Leavitt, quando Tom liderou um grupo de rapazes do povoado para exigir satisfações. O curioso foi que o bezerro voltou vivo no final das contas, a despeito de Tom tê-lo encontrado rígido como um pau. Alguns diziam que fora uma pegadinha para Tom, mas Thorndyke provavelmente pensava diferente, já que ele trocou socos com seu inimigo antes que o engano fosse desfeito. Tom, claro, naquela hora estava meio bêbado. Ele era, no mínimo, um bruto depravado e mantinha sua pobre irmã intimidada sob ameaças. Talvez por isso ele seja uma criatura tão angustiada pelo medo. Eram apenas os dois, e Tom nunca a deixaria ir embora, porque isso significava dividir a propriedade. A maioria dos camaradas tinha muito medo dele e não se aventuravam a paquerar Sophie. Ele tinha quase 2 metros de altura, mas Henry Thorndyke era um cão safado que sabia como fazer as coisas pelas costas das pessoas. Henry não era um boa pinta, mas Sophie nunca o desencorajou. Ele era mesquinho e feio, mas ela ficaria feliz se alguém pudesse libertá-la de seu irmão. É provável que ela não tenha parado para pensar em como se livraria dele depois que ele a livrasse de Tom. Bom, essa era a situação em junho de 1886. Até esse ponto, os sussurros dos desocupados na loja de Peck não são tão insuportavelmente agourentos, mas, à medida que continuam, o elemento de tensão silenciosa e maligna cresce. Tom Sprague, ao que parece, costumava ir a Rutland para farras periódicas, e suas ausências eram as grandes oportunidades de Henry Thorndyke. Ele sempre estava em muito mau estado quando voltava, e o velho Dr. Pratt, embora fosse surdo e quase cego, costumava alertá-lo sobre seu coração e o perigo do delirium tremens. O povo sempre sabia, pela gritaria e pelos palavrões, quando ele havia retornado. Foi na quarta-feira, 9 de junho, um dia após o jovem Joshua Goldenhaft terminar de construir seu novo silo, que Tom começou sua última e mais longa bebedeira. Ele retornou na terça seguinte de manhã, e o povo na loja o viu dando chibatadas no cavalo, do jeito que fazia quando o uísque tomava conta dele. Então vieram berros, gritos e xingamentos da casa de Sprague, e a primeira coisa que se soube foi que Sophie estava correndo a toda velocidade até a casa do velho Dr. Pratt. Ao chegar à casa de Sprague, o médico já encontrou Thorndyke, e Tom estava na cama em seu quarto, com olhos fixos e espuma em volta da boca. O velho Pratt o apalpou e fez os testes de rotina. Então balançou a cabeça solenemente e disse a Sophie que ele tinha sofrido uma grande perda, que seu parente mais próximo e mais querido havia passado pelos portões do céu para um mundo melhor, tal como todo mundo sabia que ele iria, se não abandonasse a bebida. Sophie meio que fungou, mas não aparentou ter se abalado. Thorndyke não fez nada, exceto sorrir, talvez pelo fato irônico de que ele, sempre um inimigo, agora era a pessoa que poderia ser de alguma utilidade para Thomas Sprague. Ele gritou algo no ouvido quase bondo do velho Dr. Pratt sobre a necessidade de se fazer o funeral antecipadamente devido à condição de Tom. Bêbados como ele eram sempre um caso problemático, e qualquer atraso extra, com equipamentos meramente rurais, teria consequências visuais e outras dificilmente aceitáveis pelos parentes e amigos que pranteavam o falecido.
O doutor murmurou que a carreira de alcoólatra de Tom devia tê-lo embalsamado muito bem, mas Thorndyke garantiu o contrário, ao mesmo tempo exaltando suas habilidades e os métodos superiores que havia criado em seus experimentos. É aqui que os cochichos dos ociosos ficam intensamente perturbadores. Até esse ponto, a história é, em geral, contada por Ezra Davenport ou Luther Fry, se Ezra estiver acamado devido a frieiras, o que lhe é comum no inverno. Mas daí em diante, o velho Calvin Wheeler pega o fio da meada e sua voz tem um jeito terrivelmente insidioso de sugerir um horror oculto. Se por acaso Johnny Doe estiver passando, há sempre uma pausa, pois Stillwater não gosta que Johnny fale muito com estranhos. Calvin aproxima-se do viajante e às vezes segura-o pela lapela do casaco com a mão deformada e manchada, enquanto encara o outro com olhos azul pálidos semicerrados. Bem, senhor, ele sussurra, Harry foi lá na casa e ajeitou seu trabalho de papa defunto. O louco Johnny Doe ajudou, ficando com a parte mais pesada, pois ele sempre está fazendo tarefas para Henry, que dizia como Doc Pratt e Johnny deviam ajudar a preparar o corpo. O doutor sempre dizia que Henry falava pelos cotovelos e que se gabava de ser muito bom no ofício dele e que era muita sorte se o Otter era um agente funerário fixo ao invés de coveiros, como fazem lá em Whitby. Suponha, diz Henry, que algum camarada era levado para a cova com uma dessas cãibras que paralisam a gente, dessas que a gente lê por aí. Como uma pessoa reage quando eles a enterram e começam a jogar terra em cima? Como reage quando está sufocando lá embaixo da lápide, arranhando e fazendo força, tentando sair, mas o tempo todo sabendo que é inútil? Não, senhor. Eu lhe digo que é uma bênção que Stillwater ainda tenha um médico inteligente, que sabe quando um homem está morto e quando não está, e um agente funerário treinado que pode preparar um cadáver para que possa descansar sem problemas. E Henry continuou falando, mas como se estivesse falando com os restos do pobre Tom e com o velho Dr. Pratt, que não gostou do que pôde ouvir, embora Henry o chamasse de médico inteligente. O louco Johnny ficou observando o corpo, e não era muito agradável o modo como ele falava baboseiras do tipo "Ele não tá frio, doutor", ou "Eu vi as pálpebras dele se mexendo", ou "Tem um buraco no braço dele igual aos que tinha quando Henry me enfiou uma seringa cheia daquilo que me deixou numa boa". Thorndyke mandou-o calar-se, apesar de todos sabermos que ele vinha dando drogas ao pobre John. É um milagre que o pobre sujeito tenha se livrado do hábito. Mas o pior, de acordo com o doutor, foi o modo como o corpo se sacudia quando Henry começou a injetar o fluido embalsamador. Ele vinha se gabando dos efeitos que a nova fórmula produzia em gatos e cachorros, quando, de repente, o cadáver de Tom começou a se curvar como se estivesse vivo e pronto para se defender. Meu Deus do céu! E o doutor disse que ficou com medo, apesar de saber como os cadáveres reagem quando os músculos começam a enrijecer. Bem, senhor, o resumo da história é isto. O cadáver se sentou e agarrou a seringa de Thorndyke de tal modo que ela acabou espetada no corpo de Henry e deu a ele uma dose de seu próprio fluido de embalsamamento. Isso deixou Henry muito assustado, apesar de ter conseguido tirar a agulha e pôr o corpo deitado de novo e injetar o fluido. Ele continuou injetando mais do fluido, como se quisesse ter certeza de que aplicaria a quantidade suficiente e assegurar-se de que não tinha recebido ele mesmo uma porção significativa. Mas o louco Johnny começou a falar. "E isso que você merece porque deu pro cachorro de Lalig Hopkins, que ficou morto e duro e depois acordou de novo. Agora você vai ficar morto e duro que nem Tom Spray. Lembra que não começa a funcionar até muito tempo se você não tomou muito." Sophie estava lá embaixo com alguns vizinhos. Minha esposa, Matilde, que morreu há 30 anos, era um deles. Eles estavam tentando descobrir se Thorndyke estava lá quando Tom voltou para casa. E encontrá-lo lá foi fatal para Tom.
Pode-se dizer que alguns indivíduos achavam engraçado o fato de Sophie não mostrar sentimento ante a morte do irmão, para não falar da maneira como Thorndyke havia sorrido. Não que alguém estivesse insinuando que Henry ajudara Tom a ir embora com os estranhos fluidos que inventara, ou que Sophie ficaria calada se soubesse disso. Todos nós conhecíamos o ódio quase insano de Thorndyke por Tom, e não sem razão. E Emily Barbour disse a minha Matilde que Henry tinha a sorte de ter o velho Dr. Pratt à disposição para elaborar um atestado de óbito e não deixar margem para dúvidas. Quando o velho Calvin chega nesse ponto, ele geralmente começa a balbuciar qualquer coisa ininteligível em sua barba branca, esparsa e suja. Muitos ouvintes tentam se afastar dele e ele raramente aparenta prestar atenção ao gesto. É geralmente Fred Peck, que era um menino muito pequeno na época dos acontecimentos, quem continua a história. O funeral de Thomas Sprague foi numa terça, 17 de junho, apenas 2 dias após sua morte. Tanta pressa era considerada quase indecente na remota e inacessível Stillwater, onde longas distâncias tinham de ser percorridas por aqueles que vinham para o funeral. Mas Thorndyke havia insistido que a condição peculiar do falecido assim exigia. O agente funerário aparentava estar um tanto nervoso desde que preparou o corpo e podia ser visto frequentemente sentindo o pulso. O velho Dr. Pratt considerou que ele devia estar preocupado quanto à dose acidental do fluido embalsamador. Naturalmente, a história do embalsamamento espalhou-se, de modo que um duplo deleite animou os que estavam de luto e que se reuniram para satisfazer a curiosidade e o interesse mórbidos. Thorndyke, embora estivesse obviamente transtornado, parecia decidido a cumprir seus deveres profissionais de forma magnífica. Sophie e outros que viram o corpo ficaram perplexos com a perfeita aparência de vida. E o virtuoso agente funerário buscou certificar-se duplamente de seu trabalho ao aplicar repetidas doses a intervalos regulares. Ele quase arrancava à força uma espécie de admiração relutante do pessoal da cidade e dos visitantes, apesar da tendência a estragar essa impressão com sua conversa arrogante e de mau gosto. Sempre que administrava a injeção em seu silencioso paciente, ele repetia aquela divagação sobre a boa sorte de se ter um agente funerário de primeira classe. E se, ele dizia como se estivesse falando diretamente com o corpo, Tom ficasse nas mãos de um desses sujeitos descuidados que enterram as pessoas vivas? O modo como ele insistia nos horrores do enterro prematuro era realmente bárbaro e doente. O velório teve lugar na sala principal e a mais abafada, aberta pela primeira vez desde que a Sra. Sprague morreu. O pequeno órgão desafinado gemia, desconsolado, e o caixão, apoiado em cavaletes próximos à porta do corredor, estava coberto de flores com cheiro doentio. Era óbvio que uma multidão que quebrava recordes tinha vindo de longe e de perto, e em seu benefício, Sophie esforçava-se para parecer devidamente enlutada. Em alguns momentos descuidados, ela parecia ao mesmo tempo intrigada e inquieta, dividindo seu olhar entre o laborioso agente funerário e o corpo do irmão, que parecia vivo. Uma lenta repugnância a Thorndyke parecia estar se formando dentro dela, e os vizinhos murmuravam abertamente que ela em breve se livraria dele, agora que Tom estava fora do caminho. Isto é, se ela fosse capaz disso, pois com um indivíduo tão esperto é às vezes difícil de lidar. Mas com seu dinheiro e o que restava de sua beleza, ela poderia conseguir outro sujeito, e esse provavelmente saberia cuidar de Henry. Enquanto o órgão tocava Beautiful Isle of Somewhere, o coro da igreja metodista acrescentava suas vozes lúgubres à grotesca cacofonia, e todo mundo olhava piamente para o diácono Leavitt. Todo mundo, exceto o louco Johnny Doe, que manteve seus olhos grudados na forma imóvel sob o vidro do caixão. Ele murmurava alguma coisa para si próprio. Stephen Barbour, da fazenda vizinha, foi o único que notou Johnny.
Ele tremeu quando viu que o idiota falava diretamente para o cadáver e fazia sinais tolos com os dedos, como se para atormentar o adormecido sob a placa de vidro. Tom, ele refletiu, havia agredido o pobre Johnny em mais de uma ocasião, apesar de provavelmente não ter sido sem provocação. Alguma coisa naquele evento estava pondo Stephen nervoso. Havia uma tensão reprimida e uma anormalidade mórbida no ar que ele não podia explicar. Não deveriam ter permitido o acesso de Johnny à casa, e era curioso o enorme esforço que Thorndyke parecia estar fazendo para não olhar para o corpo. De vez em quando, o agente funerário sentia o pulso com uma atitude estranha. O reverendo Silas Atwood falou num monótono tom lamentoso sobre o falecido, sobre o golpe da espada da morte na pequena família, rompendo o laço terreno entre os amados irmão e irmã. Muitos dos vizinhos olhavam furtivamente uns para os outros, sob as pálpebras semicerradas, quando Sophie começou a soluçar nervosamente. Thorndyke aproximou-se e tentou reconfortá-la, mas, curiosamente, ela parecia afastar-se dele. Os movimentos de Henry Thorndyke eram distintamente inquietos, e ele parecia sentir, de forma acentuada, a tensão anormal que dominava o ambiente. Afinal, ciente de seu dever como mestre de cerimônias, ele se levantou e anunciou, numa voz sepulcral, que o corpo podia ser visto pela última vez. Lentamente, os amigos e vizinhos passaram ante o féretro, de onde Thorndyke, rudemente, afastou o doido Johnny, colocando-o distante. Tom parecia descansar em paz. Aquele demônio fora muito bonito nos seus dias. Alguns soluços genuínos e muito fingidos foram ouvidos, apesar da maioria da multidão se contentar em olhar o corpo e murmurar depois. Steve Barber demorou-se muito olhando a face imóvel e se afastou, sacudindo a cabeça. Sua esposa, Emily, que vinha atrás dele, murmurou que seria melhor que Henry Thorndyke não se gabasse tanto de seu trabalho, pois os olhos de Tom se abriram. Eles estavam fechados quando a cerimônia começou, pois ela estava de pé e viu. Mas com certeza pareciam naturais, não de modo que se esperaria após 2 dias. Quando Fred Peck chega a esse ponto da narrativa, ele geralmente para como se não desejasse continuar. Também o ouvinte tende a sentir que algo desagradável está por vir. Mas Peck tranquiliza a audiência declarando que o que ocorreu não é tão ruim quanto o povo gosta de insinuar. Também Steve não disse uma palavra do que poderia ter pensado, e o Johnny doido, é claro, não pôde ser levado em consideração. Foi Luella Morse, a solteirona nervosa que cantava no coral, quem aparentemente deu início ao caos. Ela estava passando pelo caixão, como todo mundo, mas parou para olhar mais de perto que os outros, exceto os Barbers. E então, sem aviso, ela deu um grito agudo e caiu desmaiada. Naturalmente, a sala de imediato virou um pandemônio. O velho Dr. Pratt abriu caminho a cotoveladas até Luella e pediu um pouco de água para jogar em seu rosto. Outros correram para olhar para ela e para o caixão. Johnny Doe começou a resmungar para si mesmo. Ele sabe, ele pode ouvir tudo que vocês estão dizendo e fazendo. Eles vão enterrar ele desse jeito. Mas ninguém parou para decifrar seus murmúrios, exceto Steve Barber. Em pouquíssimos momentos, Luella começou a sair do desmaio e não pôde dizer exatamente o que a assustou. Tudo o que ela pôde sussurrar era: o jeito como ele olhou, o jeito como ele olhou. Mas para os outros, o corpo parecia exatamente o mesmo. Era uma visão repulsiva, no entanto, com os olhos abertos e o rosto ruborizado. Então a multidão aturdida notou algo que, por um momento, desviou-lhe a atenção, tanto de Luella quanto do corpo. Era Thorndyke, em quem a repentina agitação e os encontrões da multidão pareciam ter um curioso efeito ruim. Ele fora derrubado em meio ao alvoroço e estava no chão tentando se levantar e sentar.
A expressão no seu rosto era aterrorizante ao extremo, e seus olhos começavam a ter uma expressão vítrea. Ele mal podia falar alto, mas o vociferar rouco de sua garganta mostrava um desespero inefável que era óbvio para todos. Levem-me para casa rápido e me deixem só. Aquele fluido que injetei no meu braço por engano é feito no coração. Essa maldita agitação foi demais. Esperem. Não pensem que eu estou morto, se parecer estar. Foi apenas o fluido. Apenas me levem para casa e esperem. Voltarei mais tarde. Não sei quanto demorarei. O tempo inteiro estarei consciente e saberei o que está ocorrendo. Não se deixem enganar. À medida que suas palavras desapareciam, o velho Dr. Pratt o alcançou e sentiu-lhe o pulso, observando-o por um longo tempo, e finalmente balançou a cabeça. Não poderemos fazer nada. Ele morreu. O coração não está bom e o fluido que foi injetado em seu braço deve ser coisa ruim. Não sei o que é. Uma espécie de letargia pareceu descer sobre todos os presentes. Outra morte na Câmara da Morte. Apenas Steve Barbour pensou em citar as últimas palavras abafadas de Thorndyke. Ele estava com certeza morto, quando ele próprio havia dito que poderia apenas aparentar estar. Não seria melhor esperar um pouco e ver o que poderia acontecer? Além do mais, que mal faria se o Dr. Pratt desse outra olhada em Tom Sprague antes do enterro? O doido Johnny estava se lamentando e jogou-se sobre o corpo de Thorndyke como um cão fiel. Não enterra ele, ele não está morto, que nem o cachorro da Liga Hopkins ou o bezerro do Diácono Livett. Quando ele injetou neles, ele tem algum negócio que ele injeta que faz parecer que estão mortos, quando não estão. Eles parecem mortos, mas sabem tudo o que está acontecendo, e no dia seguinte estão bem, como sempre. Não enterra ele vai acordar debaixo da terra e não pode cavar com as unhas. Ele é um bom homem, não é como Tom Sprague. Rezo para Deus que Tom cave com as unhas e sufoque por horas e horas. Mas ninguém, exceto Barbour, estava prestando atenção no pobre Johnny. De fato, o que o próprio Steve havia lhe dito foi evidentemente ignorado. A incerteza estava por toda parte. O velho Dr. Pratt estava fazendo testes finais e murmurando algo sobre atestados de óbito em branco, e o untuoso irmão Atwood estava sugerindo que algo devia ser feito sobre um duplo sepultamento. Com a morte de Thorndyke, não havia nenhum agente funerário nessa parte de Rutland, e seria um gasto enorme trazer um de lá. E se Thorndyke não fosse embalsamado naquele tempo quente de junho, bom, ninguém poderia dizer. E não havia nenhum paciente ou amigo para decidir, exceto Sophie, se ela assim quisesse. Mas Sophie estava do outro lado da sala, encarando, silenciosa, fixa e quase morbidamente, o caixão de seu irmão. O diácono Livett tentou restaurar uma aparência de decoro e fez com que o pobre Thorndyke fosse carregado pelo salão até a sala de estar, enquanto enviava Zenas Wells e Walter Perkins até a casa do agente funerário para buscar um caixão de seu tamanho. A chave estava nos bolsos das calças de Henry. Johnny continuou a choramingar e tocar o corpo, e o irmão Atwood ocupou-se perguntando sobre a religião de Thorndyke, pois Henry não costumava ir às missas. Quando foi decidido que seus parentes em Rutland, todos falecidos, eram da Igreja Batista, o reverendo Silas decidiu que era melhor que o diácono Livett fizesse uma breve oração. Foi um dia de gala para os aficionados em funerais de Stillwater e adjacências. Até mesmo Luella havia se recuperado o suficiente para acompanhar os féretros. Fofocas, murmúrios e sussurros uniam ativamente, enquanto alguns toques eram dados à rígida forma fria de Thorndyke. Johnny foi expulso da casa, e a maioria concordou que ele deveria ter sido posto para fora há muito tempo, mas seus uivos distantes, horríveis, de vez em quando faziam-se ouvir. Quando o corpo foi colocado no caixão ao lado do de Thomas Sprague, o silencioso olhar quase assustador de Sophie fitava-o atentamente, da mesma forma como fitava seu irmão.
Ela não disse uma palavra por um tempo perigosamente longo, e a expressão confusa em sua face estava além da descrição ou interpretação. Quando os outros se afastaram para deixá-la a sós com os mortos, ela conseguiu forças para falar, mas ninguém conseguiu compreender, e ela parecia estar falando primeiro com um corpo e depois com o outro. E agora, o que pareceria a um observador externo o clímax de uma comédia de péssimo gosto, toda a insensatez do velório à tarde foi repetida. Mais uma vez o órgão bufou, mais uma vez o coro guinchou e deu um vexame, mais uma vez um feitiço ergueu-se, e mais uma vez os espectadores, mórbidos e curiosos, passaram pelo objeto macabro, desta vez um duplo arranjo mortuário. Algumas das pessoas mais sensíveis tiveram calafrios em todo o procedimento, e mais uma vez Stephen Barber sentiu uma nota subjacente de horror sobrenatural e anormalidade demoníaca. Deus, como ambos os cadáveres pareciam estar vivos, e com que determinação o pobre Thorndyke não queria ser considerado morto, e como ele odiava Tom Sprague, mas o que se poderia fazer diante do senso comum? Um homem morto era um homem morto, e havia o velho Dr. Pratt com seus anos de experiência. Se ele não se incomodava com isso, por que alguém mais deveria? Seja lá o que Tom recebeu, ele provavelmente mereceu. E se Henry fez algo a ele, estavam quites agora. Bem, Sophie estava livre, finalmente. À medida que a procissão avançava em direção à sala de estar e saía da casa, Sophie ficava a sós com os mortos mais uma vez. O irmão Atwood estava lá fora, na estrada, conversando com o condutor do coche fúnebre de aluguel do estábulo de Lee, enquanto o diácono Leavitt providenciava um duplo contingente de carregadores de caixões. Por sorte, o coche fúnebre aguentaria 2 caixões. Sem pressa, Ed Plummer e Ethan Stone estavam indo na frente com paz para cavar a segunda cova. Haveria 3 carruagens alugadas e muitas carroças particulares na procissão. Era inútil tentar manter a multidão distante das sepulturas. Então veio o grito frenético da sala onde estavam Sophie e os corpos. O choque quase paralisou a multidão e trouxe de volta a mesma sensação de quando Luella gritou e desmaiou. Steve Barber e o diácono Leavitt correram para a casa, mas antes que conseguissem entrar, Sophie estava saindo, arquejando e falando. Aquele rosto na janela! Aquele rosto na janela! Ao mesmo tempo, uma figura de olhos selvagens rondava o canto da casa, pondo fim ao mistério do grito dramático de Sophie. Era, obviamente, o dono da cara, o pobre Johnny doido, que começou a pular, apontando para Sophie e berrando. Ela sabe! Eu vi no rosto dela quando ela olhou para eles e falou com eles. Ela sabe, e ela está deixando eles irem para debaixo da terra para que fiquem lutando por ar. Mas eles vão falar com ela e ela pode ouvir. Eles vão falar com ela e aparecer para ela. E algum dia eles vão voltar para pegar ela. Zenas Wells arrastou o débil mental para uma cabana atrás da casa e o amarrou o melhor que pôde. Seus gritos e pancadas podiam ser ouvidos ao longe, mas ninguém deu mais atenção. A procissão foi realizada e, com Sophie na primeira carruagem, percorreu a curta distância entre a vila e o cemitério Swamp Hollow. O irmão Atwood conduziu o ofício apropriado enquanto Thomas Sprague era colocado na sepultura e, quando ele terminou, Ed e Ethan tinham terminado a cova de Thorndyke, no outro lado do cemitério, para onde a multidão imediatamente deslocou-se. O diácono Leavitt fez as orações rituais e o processo de baixar o caixão foi repetido. As pessoas começaram a afastar-se em grupos, e o estrépito dos cavalos e das carruagens abafava qualquer ruído quando as pás começaram a ser erguidas de novo. Enquanto a terra batia nas tampas dos caixões, primeiro o de Thorndyke, Steve Barber notou a expressão estranha que tomava o rosto de Sophie Sprague. Ele não podia compreender todos os leves trejeitos do rosto, mas pôde perceber uma espécie de olhar perverso, sardônico, um tanto reprimido de vago triunfo. Ele sacudiu a cabeça.
Zenas retornou e deixou Johnny doido sair da cabana antes que Sophie chegasse à casa, e o pobre sujeito correu imediatamente para o cemitério. Ele chegou antes que os coveiros tivessem acabado, e enquanto muitos dos curiosos ainda lá estavam. O que ele gritou ao lado da sepultura parcialmente preenchida de Tom Sprague e como remexia a terra solta na cova do recém-enterrado Thorndyke ecoou pelo cemitério. Os espectadores ainda vivos até hoje estremecem ao recordar. John Blake, o policial que teve que levá-lo de volta à cidade à força, e seus gritos despertaram ecos terríveis. É nesse ponto que Fred Peck geralmente para de contar a história. O que mais ele pergunta para se dizer foi uma tragédia sombria, e não é de surpreender que Sophie tornou-se estranha após isso. Isso é tudo que se ouve, se é tarde da noite, e o velho Calvin Wheeler já cambaleou para casa. Mas se ele ainda estiver por perto, volta a falar com aquele maldito suspiro lúgubre e insidioso. Às vezes, aqueles que o escutam receiam passar pela casa de janelas fechadas ou pelo cemitério, especialmente depois do anoitecer. Fred era apenas um garoto pequeno naquele tempo e só lembra metade do que estava acontecendo. Você quer saber por que Sophie mantém sua casa com as janelas fechadas? E por que o Johnny doido ainda continua falando com os mortos e gritando para as janelas de Sophie? Bem, senhor, não sei se sei tudo o que há para se saber, mas eu escuto o que eu escuto. Nesse ponto, o velho cospe o tabaco que mascava e aproxima o rosto do ouvinte. Foi naquela mesma noite, veja só, ainda de madrugada, e só 8 horas após os enterros, quando ouvimos o primeiro grito vindo da casa de Sophie. Acordou todo mundo. Steve, Emily, Barbara, eu e a Matilde fomos voando, todos de pijama, e encontramos Sophie vestida e desmaiada no chão da sala de estar. Por sorte, ela não tinha trancado a porta. Quando chegamos, ela estava tremendo como uma folha e não dizia sequer uma palavra sobre o que tinha acontecido. Matilde e Emily fizeram o que puderam para acalmá-la, mas Steve sussurrava-me coisas que me deixaram apreensivo. Passou cerca de 1 hora e quando pensamos que íamos voltar para casa, Sophie começou a inclinar a cabeça para um lado, como se estivesse ouvindo alguma coisa. Então, de repente, ela gritou de novo e desmaiou outra vez. Bem, senhor, estou contando o que estou contando. E não vou dar nenhum palpite sobre o que Steve Barber faria se ele ousasse. Ele sempre foi o melhor para insinuar as coisas. Morreu 10 anos atrás de pneumonia. O que mal ouvimos foi apenas o pobre Johnny doido, é claro. Ele estava a mais de 1,5 km do cemitério e deve ter saído pela janela de onde o trancaram na cidade, mesmo que o policial Blake diga que ele não saiu naquela noite. Desde aquele dia até hoje, ele vaga pelos túmulos, falando com ambos, amaldiçoando e pisando o túmulo de Tom e colocando ramalhetes de flores e presentes nos de Henry. E quando ele não está fazendo isso, está rondando as janelas fechadas de Sophie, uivando sobre que ele vai pegá-la em breve. Ela nunca se aproximava do cemitério e agora nunca sai da casa ou vê alguma pessoa. Ela diz que tem uma maldição em Stillwater e não duvido que ela tenha alguma razão do jeito que as coisas estão hoje em dia. Certamente havia algo estranho em Sophie o tempo todo. Uma vez, quando Sally Hopkins estava visitando, acho que em 97 ou 98, houve uma agitação horrível nas janelas, mas Johnny estava trancafiado naquela hora. Ao menos foi o que o policial Dodge jurou de pé junto. Mas não estou ridicularizando as histórias sobre ruídos a cada dia 17 de junho, ou sobre figuras lânguidas brilhando na porta de Sophie, janelas abertas todas as madrugadas escuras, lá por volta das 2 horas. Veja,
Foi por volta das 2 da madrugada que Sophia ouviu os sons e caiu 2 vezes naquela primeira noite depois do enterro. Steve, eu e Matilde e Emily ouvimos na segunda vez um som fraco, exatamente como eu disse. Eu estou dizendo mais uma vez que devia ser o Johnny doido no cemitério. Jotham Blake que diga o que quiser dizer. Não havia como dizer se era a voz do homem tão ao longe, e como nossas cabeças estavam cheias de bobagens, não era nenhuma surpresa a gente pensar que eram 2 vozes, e vozes que não deviam estar falando. Steve disse ter ouvido mais do que eu. Eu realmente acredito que ele repensou sua crença sobre fantasmas. Matilde e Emily estavam tão assustadas que não se lembram do que foi que ouviram. E curiosamente, ninguém mais na cidade, se é que alguém estava acordado naquela hora profana, nunca disse nada sobre ter ouvido os sons. O que quer que fosse, era tão fraco que podia ter sido o vento, se não fossem palavras. Eu decifrei algumas, mas não vou endossar o que Steve disse ter ouvido. Mulher diabólica o tempo inteiro. Harry e vivo, era bem claro. E assim como você sabe, disse que você ficaria por perto. Livre-se dele e me enterre. Num tipo de voz diferente. Então veio aquele horrível voltando um dia, em um grito cadavérico. Mas não me diga que Johnny não poderia ter feito aqueles sons, não é? Ei, você, por que está partindo com tanta pressa? Talvez eu possa contar mais, se eu me lembrar.